A graça e a paz do Senhor. Continuando a nossa meditação no livro de Atos, hoje entraremos no capítulo 10 e vamos ler o texto dos versículos 1 ao versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Até aqui. O título desta mensagem é: o destaque mais importante que podemos ter é o destaque diante de Deus. Deus abençoe a sua palavra. As pessoas com visão apenas materialista, apenas desse mundo, eles buscam destaques no mundo onde vivem. Isso não é errado, visto que nós nos preparamos, estudamos, alguns fazem doutorados e são chamados de doutores, alguns são cientistas, mesmo entre políticos, há os destaques. Isso não é errado, ter uma posição, ser reconhecido pela sua capacidade, pela sua inteligência, pelo seu preparo, por aquilo que faz. Só que todas essas coisas, como diz Salomão, são abaixo do sol. Elas ficam aqui mesmo, na terra. Nós só vamos levar para a nossa vida após a morte aquilo que fizermos na vida espiritual. O nosso destaque espiritual. Muitos têm destaque diante dos homens, mas nenhum destaque diante de Deus. Qual é o destaque mais importante? É aquele diante dos homens ou aquele diante de Deus? Não que seja errado diante dos homens, mas tem que ter também diante de Deus. Esse é o destaque que vai nos favorecer quando encontrarmos com Cristo, falando em galardão. E este homem chamado Cornélio nos apresenta muitos destaques. E nós vamos ver 3 deles aqui rapidamente. Primeiro, destaque na vida desse homem, a sua vida como soldado. O verso 1 do nosso texto diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Vamos saber o que é uma centúria. Começamos lá de cima, legião. Legião é formada por 6.000 soldados.
E Roma não tinha só 6.000 soldados. Então Roma tinha um exército com muitas legiões. Essa legião, eles dividiam em 10 cortes. E cada corte dessa tinha 600 homens, soldados. E pegavam esta corte e dividia em 6 partes. Cada parte, então, ficava com 100 soldados. E essa parte com 100 soldados era chamada de centúria. E Cornélio era um centurião. Ele era, como vimos no texto, que ele comandava a centúria. Ele tinha um soldado ali, por exemplo, na sua casa, que lhe obedecia às ordens. Então nós estamos falando de um homem que comandava uma centúria. E as centúrias eram muito importantes para o combate de uma guerra no exército romano. Cada centúria tinha uma função e elas não podiam falhar. Era muito importante ser um centurião e era reconhecido. Era como se fosse a coluna dorsal do exército romano. Sabe que para ser um soldado é preciso ter algumas qualidades físicas, morais, intelectuais. E este homem, sendo um capitão, vamos chamar assim, dessa centúria, ele reunia aquelas qualidades que tinha que ter um soldado: ser corajoso, forte, combatente, disciplinado. Mas, além disso, ele era um comandante, ele era um oficial. E a sua posição era maior do que a de um soldado. Então ele tinha outras qualidades, como, por exemplo, a responsabilidade. Tinha também que ser influente ali naqueles homens, naqueles 100 homens que ele comandava. Com tudo isso, eu estou mostrando o destaque material que este homem tinha, físico, destaque humano, destaque voltado para o materialismo. E assim nós podemos ver muitas pessoas que se destacam neste mundo. Mas só que esses destaques, ainda que seja importante tê-los, nos tornam admiráveis diante dos homens, mas eles podem ser como cascas. Porque nós nunca vamos conhecer uma pessoa como ela é por dentro mesmo. Quantos homens tinha com esse destaque material, como tinha Cornélio no exército romano? Mas ele não era só a casca. Ele tinha também um conteúdo. Ele não tinha só uma aparência e um reconhecimento diante dos homens. Mas Deus também observava Cornélio. E nós vamos para o segundo destaque da vida deste homem, que era a sua fé. O versículo 2 diz que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Era um homem temente a Deus. Temer a Deus é reconhecer que o nosso Deus é puro e perfeito. E para caminhar com Ele, nós precisamos andar no caminho da santidade. Porque o nosso Deus é amoroso, é bondoso, é misericordioso, mas Ele é também justo. E Ele não faz vistas grossas aos nossos pecados. Temer a Deus é reconhecer que Deus é bom, mas Ele é justo também. E este homem, ele temia Deus. Mas temer a Deus ainda é mais do que isso. É saber a grandeza do nosso Deus.
é saber que nosso Deus precisa e deve ser louvado, exaltado e glorificado na nossa vida. Nós devemos ter a nossa vida devocional. Nós devemos buscar conhecer mais e mais o nosso Deus. Nós devemos estudar a sua palavra. Nós devemos cultivar uma vida de oração. Cornélio vivia no meio do paganismo. O Império Romano, assim como outras nações da época, e ainda hoje existem, muito paganismo, muita superstição, muitos deuses para toda quanto é situação. E muitos dos cultos que eles faziam a esses deuses pagãos terminava em imoralidades e muitas vezes sexuais. Bebedices. E ele, sendo um homem com esse destaque da fé, certamente não se agradava destas coisas. Já estava cansado e até poderíamos dizer enojado destas coisas. Aquele destaque que ele tinha levava ele a participar dessas coisas que ele não se agradava, porque ele buscava a Deus. Ele era um homem também generoso, e nós estamos vendo Cornélio, da visão de Deus, descrita na palavra, por dentro. Ele era um homem que amava o seu próximo. A esmola que é citada aqui na Bíblia não é simplesmente como nós imaginamos, dar um dinheiro para uma pessoa pedinte e depois ir embora. Esmola aqui tem uma outra conotação. Seria um auxílio, uma alimentação, como se fosse hoje uma cesta básica. Atender à necessidade da pessoa. E ele ajudava muitas pessoas. Porque se nós amamos a Deus, nós precisamos também amar o nosso próximo. Ele era um homem que orava. Ele não conhecia a Deus como nós conhecemos, mas ele era um homem de oração. Isso também deve falar o nosso coração. Nós conhecemos a Deus muito mais do que Cornélio conhecia nessa fase da sua vida. Mas ele cultivava uma vida de oração, com o pouco conhecimento que ele tinha de Deus. E a pergunta fica, e nós cultivamos essa vida de oração? Os romanos tinham muitos deuses. Não eram fixados em nenhum e não tinha um Deus próprio, cada um tinha a sua escolha. Era uma verdadeira pandemia. Cornélio acreditava num único Deus. Ele era um homem que influenciava as pessoas, mas foi influenciado pelos judeus. Porque os judeus acreditavam num único Deus, que de fato nós cremos. Ele foi influenciado. E ele começou a fazer comparações daquele sistema religioso romano com o sistema religioso judaico. Então ele queria conhecer o Deus de Israel. Nós vimos que ele era um homem sincero, um homem piedoso e que buscava a Deus. E Deus, que tudo vê, viu Cornélio também. E vai encontrar com Cornélio dentro ali da sua casa. Deus busca aquele que o procura. E aí nós chegamos no terceiro destaque de Cornélio. O verso 3 a 6 diz assim: Este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O anjo não era Deus, era um emissário de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro.
ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. O nosso terceiro destaque é a oportunidade que esse homem teve. Irmãos, naquele tempo ainda não existia o Novo Testamento. Ele ainda ia ser escrito. Nós estamos aqui possivelmente no ano 40, 30, 40, só no ano 60 que vai ser escrita a Bíblia. Então Deus falava conosco de muitas maneiras. Hoje Ele nos fala através do Filho, que é o Evangelho. Então você não pede para Deus mandar um anjo falar para você. Você procura o que Deus quer te falar diretamente na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas ali eles não tinham. Então Deus mandou um anjo. Mas de qualquer maneira é uma rara oportunidade. E aqui eu coloco esse destaque. Poucas pessoas tiveram visão. E este homem gentil, até aqui, teve essa oportunidade. E ele, quando vê o anjo, ele sabe que é um ser celeste. E ele chama de Senhor. Ele está atemorizado diante daquela visão que ele tem. Mas o anjo vai dizer que as orações dele chegaram a Deus, mostrando que ele não é o Senhor. Os anjos não estão a nosso serviço. Os anjos são emissários de Deus. Deus é quem manda os anjos conforme Ele quer. E o anjo vem, traz para ele essa informação de que ele deve chamar Pedro, que está em Jope, como nós vimos na pregação da semana passada, quando ele ressuscitou Dorcas, e ele ficou em Jope, e agora ele é chamado de Jope para a casa de Cornélio. E Pedro então fica de um lugar para outro conforme Deus lhe manda. E o anjo diz que Pedro vai dizer-lhe o que ele deve fazer. Por que o anjo mesmo não falou? Porque essa é a função dos homens. Nós devemos pregar o Evangelho a toda a criatura. Agora eu quero concluir. Ainda quero falar de Cornélio, porque Cornélio tem muitos destaques, muitas qualidades, como vimos. Mas o verso 7 e 8 diz: E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope para chamar Pedro, para que viesse a Cesareia. Era um caminho longo. E foram eles atrás de Pedro em Jope. E aqui nós encontramos mais uma qualidade de Cornélio. A sua prontidão em obedecer. Uma pessoa pode ter muitas qualidades, mas ele precisa ser também humilde para poder obedecer. E ele, assim que o anjo desaparece, ele já começa a tomar as iniciativas para chamar Pedro. Quantas coisas nos vem à mão para fazer, e nós protelamos, adiamos, prorrogamos, procrastinamos. Por quê? Porque nós não obedecemos imediatamente. E quando nós não obedecemos imediatamente, nós temos prejuízo. Se não perdemos a bênção, podemos perder parte da bênção. Deixar para depois é uma forma de desobediência, de desobedecer a Deus. Vemos que ele agiu rapidamente, prontamente. E pela sua prontidão, ele vai ser abençoado. Deus vai honrá-lo. E nós vamos ver na próxima pregação
que pela sua fé, pela sua obediência, pelo seu temor, pelas suas orações, Deus vai trabalhar grandiosamente na vida desse homem. Cornélio tem o seu destaque maior. Além de todos o que ele conquistou nessa terra, ele agora tem um destaque diante de Deus. E quem se destaca diante de Deus, Deus honra. E Deus está honrando este homem. Ele vai encontrar o que ele buscava. Ele vai ouvir o evangelho e ele vai se converter e ele vai ser salvo. E você que é salvo, vai um dia encontrar com Cornélio junto a Jesus. Irmão, busque a Deus. Tenha uma vida de oração, de leitura da Bíblia. Seja uma pessoa amorosa, generosa. Tenha fé, paciência, seja obediente. Busque um destaque diante de Deus. E Deus certamente vai te honrar. Amém? Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor.